A paz do Senhor, boa tarde. Nesse momento você está recebendo o vídeo concernente à história do recurso que você recebeu nessa manhã, o vídeo como colar, como cortar, como montar esse recurso. E vocês realizaram aqui essa figura e também esta outra figura. Este vai ser o homem imprudente e esse vai ser o homem prudente, o homem nécio e o homem sábio, né? Que diz a Bíblia que os dois fizeram uma construção. Jesus fala lá em Mateus capítulo 24 a 27 a diferença que seria entre a vida daquele que ouve a palavra e pratica e aquele que ouve a palavra e não pratica. E para isso, Jesus utilizou a comparação de dois homens que edificaram, ou seja, construíram as suas casas. Para isso, você vai estar pedindo para as suas crianças abrirem a Bíblia. É muito importante incentivar o uso, a utilização da mesma em suas classes bíblicas, para que elas venham a saber onde está a história que você está contando. Às vezes contamos histórias com fundo moral que não estão dentro da Bíblia. De igual forma, você vai ter que fundamentar, você vai ter que ter um versículo que é o fundamento do que você está passando para aquelas crianças. Qual é o intuito da sua história? O que você quer passar para elas através daquelas histórias? Você quer que elas aprendam a ser obediente, a que ela tenha mais comunhão com Deus, que ela venha a ter uma vida edificada realmente em Jesus? Então você tem que sempre instruí-la que a história que você está contando tem um fundamento bíblico, tem um objetivo, que o nosso único objetivo é levar nossas crianças ao conhecimento verdadeiro da palavra de Deus e através disso elas venham a ter um encontro com Deus e assim as suas vidas possam ser salvas. Então nós realizamos esses dois personagens. Você pode utilizar as crianças para estarem segurando esses dois personagens e assim você vai contar a história. Hoje nós vamos contar a história de dois homens. Como nós vemos lá na Bíblia, Jesus falou que ele tinha dois exemplos para mostrar para nós aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Ouve a palavra de Deus, porém não querem obedecer, ou ouvem a palavra de Deus e desejam obedecer. Então ele fez duas comparações que nós vamos ver aqui no nosso rolinho de histórias, essas duas comparações. Jesus falou que aquele que ouve a sua palavra e não obedece é semelhante a um homem que construiu sua casa na areia. Construir uma casa em um lugar sem estabilidade é algo muito difícil. Ele não tinha fundamentos, ele tinha só areia. E ele começou essa construção dessa casa sem ter fundamento. Mas houve outro homem, diz a Bíblia, que ouviu a palavra e obedeceu. Este homem construiu sua casa sobre a rocha. A rocha, ela simboliza Jesus. A rocha é onde nós edificamos fortemente a nossa casa, tem um fundamento, porque a rocha ela é forte. A areia ela é tão molinha, né? Vem um vento, já sopra e sai toda aquela areia do lugar. Agora um vento pode soprar muito forte numa rocha, não vai acontecer nada com ela. Agora a areia você cava assim e já se espalha toda aquela areia. Pois bem, Jesus comparou a construção dessa casa e dessa casa. Essa foi a comparação que ele deu. Pessoas que ouvem, mas não obedecem. Pessoas que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Jesus explicou que sobre essas duas casas vieram as adversidades. Olha só, começou a chover, começou a vir um vento muito forte e a água ficou muito assim agitada e a água subia e a chuva caía. Olha,
E os ventos e a adversidade, aquela tempestade terrível, veio sobre aquela casa que estava na areia construída, porém também veio sobre aquela casa que estava construída sobre a rocha. Veio sobre as duas, não houve diferença. O mesmo vento forte que soprava sobre essa casa que estava construída sobre a rocha, também soprava sobre essa casa que estava construída sobre a areia. Vejam bem, este ouvia e não obedecia. Este ouvia e obedecia. A tristeza, as enfermidades, as dificuldades vieram sobre essa casa. A tristeza, as dificuldades, as necessidades vieram sobre este homem que ouviu e obedeceu também. Mas como será que foi a sua reação? Como essas casinhas resistiram? O que será que aconteceu com essas casinhas? Com todo esse vendaval? Quantas de vocês, crianças, já viram lá nas notícias aquelas chuvas, aquelas tempestades que arrastam todas as casas e as pessoas ficam sem suas casas? O que será que aconteceu com essas duas casinhas? Vamos ver? Vamos ver? Olha só essa casinha que foi construída sobre a areia. Olha só como ela ficou. Ela não resistiu. Ela só ouvia. Ela não obedecia à voz de Deus. Então ela não tinha fundamento. Ela não estava fundamentada sobre a rocha. Ela realmente não era aquela coisa que acreditava nas palavras que ela ouvia. O firme fundamento, diz a Bíblia, é a fé. A fé é o firme fundamento. E Jesus estava mostrando o fundamento. E essa casa, ela só ouvia. Ela não obedecia. Ela não vivia. Ela não tinha fé. Ela não obedecia à palavra de Deus. Então, o vento soprou, veio aquela tempestade, veio as adversidades, veio as dificuldades e ela caiu. Ela não conseguiu ficar firme. Vamos ver a outra casinha daquele jovem que ouvia a palavra e obedecia. Vamos ver? Olha só, a água até subiu. A água subiu, os ventos sopraram, a tempestade foi muito forte sobre aquela casinha. Mas ela ficou firme porque ela estava edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus, é o firme fundamento, porque nós só vamos ter fé quando o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida e vai fortalecendo a cada dia a nossa fé em Jesus Cristo. Isso só é possível para aquele que ouve e obedece à palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês e que vocês possam fazer desse recurso um momento muito especial para as vossas crianças, mostrando o quão importante é ser obediente e construir a nossa casinha. A nossa casinha é a nossa vida, é nós somos uma casinha que devemos edificar as nossas vidas sobre a rocha que é Jesus, ouvindo e obedecendo e firmando a nossa fé, que a nossa fé realmente esteja firmada no Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e espero que essa história venha edificar, como já falei, as vossas vidas e a vida das vossas crianças. Fiquem na paz do Senhor.